Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Amém, igreja? Aqui a minha Bíblia diz assim: Paulo promete investigar e castigar. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Porque, de fato, Desculpe, igreja, amém. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também fomos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos, e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venhas a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para a destruição. Amém, igreja? Amém. Até aqui. Aqui, esse capítulo 13 de 2 Coríntios, é o último capítulo que Paulo está escrevendo, né, aos Coríntios. E se nós viermos a perceber, mesmo aqui, já está no último capítulo, e o povo de Coríntios ainda não se consertaram. Ainda tem muitos que ainda faltam se consertar, né? E assim, eu hoje não quero falar do capítulo 13 inteiro. Hoje eu quero falar com a igreja o versículo 5, somente o versículo 5, né? Mas a gente tem que ler o texto, né, todo, então eu li para a igreja entender. Mas eu vou ler aqui no versículo 4, né, porque do versículo 1 até o 3º versículo, Paulo está falando com o povo de Corintos. E quando chega no capítulo 4, a primeira parte do versículo 4, Paulo também está falando com o povo de Corinto. Mas a partir da segunda parte do versículo 4, Paulo já está falando com a igreja, com ele e com nós, porque ele diz: porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus.
Então, né, foi o que eu aprendi quando Paulo cita para nós, ele está falando com a igreja. Aí ele já não está falando com o povo de Corinto. Está falando com toda a igreja. E aí, irmãos, aqui no versículo 5, Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmo se realmente estáis na fé. E assim, será que realmente nós estamos na fé? Porque tem muitos irmãos, né, e muitas pessoas que dizem que estão na fé. Ah, eu estou na fé, a minha fé é inabalável. Será que é mesmo? Será? Porque quando acontece algo na sua vida, uma coisinha assim de nada, a sua fé inabalável já foi embora. Já foi embora. Então, Paulo diz para mim e para você: examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Então, eu não tenho que examinar ninguém que está lá fora, eu não tenho que examinar o meu irmão, eu tenho que me examinar a mim mesmo, para ver se eu estou verdadeiramente na fé. Porque muitas das vezes as pessoas querem examinar o outro, as pessoas querem examinar o seu irmão, quer falar do seu irmão, mas verdadeiramente, muitas das vezes, aquilo que ela está examinando no seu irmão e falando no seu irmão, ela própria está passando. Aí ela esquece dela e fala do irmão. Então, Paulo diz que nós temos que nos examinar nós mesmos, antes de falar algo ou falar de alguém. E ele ainda diz assim: a palavra examinar significa procurar, pesquisar, explorar cuidadosamente. A prática da introspecção, ou seja, examinar-se a si mesmo, e, portanto, importante para identificar os erros, os acertos, as boas e más qualidades do sucesso e do fracasso. Então, nós verdadeiramente temos que nos examinar, né? Porque muitas das vezes a gente quer falar do irmão que está lá fora, do irmão que está dentro da igreja, quer falar algo do irmão, mas a gente não está nos examinando, né? E eu sempre procuro me olhar no espelho. Senhor, será que é isso mesmo que eu estou fazendo? Senhor, é assim que eu devo proceder? A gente tem que se olhar no espelho e falar com a gente mesmo, que é para a gente saber como a gente vai falar com a outra pessoa. Amém, igreja? E aí ele fala também: provai-vos a vós mesmo, né? Então, nós temos que nos provar, porque você, para estar diante do Senhor, você tem que se provar. Porque se você não se provar, não estiver sendo aprovado na presença do Senhor, você não vai a lugar nenhum. Então, nós temos que nos provar também. Senhor, é isso mesmo? Como é que está o meu caráter? Estou íntegra na sua presença? Como é que eu estou, Senhor? Como é que eu estou na sua presença para me poder ser aprovado? Então, a gente tem que ver isso também. E aí Paulo diz assim: a expressão prove-se, pois o homem a si mesmo, significa que a pessoa deve mostrar que julga corretamente a unidade do corpo de Cristo. Antes de se aproximar à mesa, devemos ter educação para chegar a uma mesa. Isso Paulo está falando lá com o povo de Corinto, porque quando faziam aquela ceia, aqueles que tinham mais um pouquinho, chegavam lá e comiam tudo e esquecia do irmão, aqueles que eram menos favorecidos. Então, e hoje isso não é diferente, irmãos, porque tem muito cristão que só quer, e esquece de quem está lá atrás, de quem está do seu lado, entendeu?
quer comer e esquecer do outro. Tudo a gente tem que fazer, mas se lembrar do nosso próximo. Porque se você não se lembrar do seu próximo, como é que vai ser a sua vida? Como é que você vai chegar perante ao Senhor? Que você só foi eu e eu e eu. E o que está do seu lado? E o que está à sua frente? Nada para Ele? Só para você? Tudo eu e eu? Está errado, irmão. E aí, Paulo vai dizer: ou não reconheceis que Cristo está em vós? Para a gente reconhecer que Cristo está em nós, o que nós temos que fazer, irmãos? Primeiramente, nós temos que ter o quê? Obediência. Nós temos que obedecer ao Senhor. Porque se você não obedece, você não está em Cristo. Se você não faz aquilo que Jesus deixou para mim e para você fazer, você não está em Cristo. Aonde está a sua obra? Aonde você vai apresentar algo para Jesus? Se você não está em Cristo, se você não está fazendo as coisas que Cristo Jesus deixou para nós fazermos. Ele deixou para a gente fazer. E aí, o apóstolo Paulo fala para mim e para você. O apóstolo Paulo diz, afirmava que a experiência que teve com Cristo, Paulo, ele está dizendo que a experiência que ele teve com Cristo foi um dom gratuito de Deus, uma ação benevolente de Deus Pai, que elevou a ele que Jesus era o Messias e seu Filho. Então, quando Paulo teve a experiência dele com Cristo, né? E ali ele ficou sabendo que Cristo era o Messias e era o Filho de Deus. Então, Paulo, ele não aprendeu nada do homem. Tudo que ele aprendeu foi através de Cristo Jesus. Amém, igreja? E ele fala assim, se não é que já estás reprovado. E aí eu pergunto aos irmãos, nós estamos ou não estamos aprovados ou se estamos reprovados, né? E a Bíblia, ela nos diz que teve várias pessoas na Bíblia que foram reprovados por Deus. Sansão foi um. Sansão foi reprovado por Deus. Por que que Sansão foi reprovado? Porque ele quebrou o seu voto, né? Ananias e Safira, porque foram reprovados e caíram ali durinho, na hora? Pela mentira. Vendeu o que tinha que vender, a propriedade. A propriedade era deles. Eles não tinham necessidade de chegar diante dos apóstolos e mentir. E eles mentiram, né? Era deles. Eles davam se quisessem. Era tudo deles. Então não havia necessidade deles mentirem. E muitas das vezes as pessoas mentem. Pensa que não tem mentirinha e não tem mentirão. Tudo é mentira. Não adianta a gente... mas eu tive que falar essa mentira. Não. Ou fala a verdade ou então não fala. O sim é o sim e o não é o não. Eu posso, eu posso. Eu não posso, eu não posso. Então, não tem mentira certa. Pedro negou Jesus. Pedro também foi reprovado, mas depois, mais à frente, ele foi aprovado, né? Ele foi reprovado porque aquilo ali, naquela hora, tinha que acontecer. Ele tinha que negar Jesus, né? Já estava escrito lá por Deus que ele tinha que negar Jesus ali naquela hora, mas depois ele foi aprovado. Tanto foi aprovado que Jesus falou para ele, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Amém? E teve também Judas.
esse aí não foi reprovado totalmente. Porque Judas, ele traiu Jesus. Também estava escrito que isso iria acontecer, mas ele traiu Jesus, né? E foi reprovado. Amém, igreja? É sério, Jesus. E aí, eu pergunto, somos ou não aprovados por Deus? Aí Paulo vai dizer assim: quando o que move o nosso coração está calcado na dependência de Deus. Não quer dizer que nós somos dependentes de Deus. Não adianta você dizer nada que você faz porque você fez, porque eu arrumei um emprego, porque fui eu que arrumei, fui eu que consegui, fui eu que passei no estudo, fui eu que fui para a faculdade. Não. Tudo é dependência de Deus. Nós somos dependentes de Deus. E temos que falar isso e crer nisso que nós somos. Não adianta. Entendeu, irmão? E quando as obras que realizamos têm o propósito de revelar quem somos. E a obra de Deus em nossas vidas é como revelá-la ao mundo. E fazendo as obras de Deus para revelar que o conhecemos. Se você vai lá fora, tem alguém que te para conversar com você. Se você não tiver algo de Deus para passar para aquela pessoa, para revelar para aquela pessoa, Deus não te conhece. Você não vai ser conhecido. Porque para revelar as coisas de Deus, Deus tem que te conhecer e você verdadeiramente conhecer a Deus. E isso aqui. Se não conhecer, você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha. Se alguém vier falar algo com você a respeito da palavra de Deus, se você não tiver pautado aqui, você vai passar vergonha. Então, a gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre aprendendo, sempre pesquisando, que é para a gente saber com o que a gente vai falar lá fora para as pessoas. E, 1 Tessalonicenses 2:4, Paulo diz assim: pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho. Assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Então, nós vamos falar com as pessoas, nós vamos levar a palavra para a pessoa, mas primeiramente nós temos que provar a Deus o que está dentro do nosso coração. Porque eu não sei o que está dentro do seu coração. Quem sabe é Deus. Ele que esquadrinha o coração de cada um de nós aqui. Então nós não sabemos, é Ele que sabe. Amém? Paulo, irmão, ele exorta que o povo de Corinto estejam atentos, destacando que Jesus está entre eles e entre nós também. Paulo também fala sobre o poderoso princípio da verdade, porque Paulo aqui nesse capítulo ele cita muita verdade, né? Sobre o princípio da verdade que vem de Deus. Paulo ele declara que não podemos nada contra ela. Contra ela quem? Contra a verdade, palavra, né? E apenas a favor dela, né? Não podemos nada contra ela, a verdade, apenas a favor dela. E Paulo termina com uma recomendação, dando conselho sobre o amor e a comunhão de um para com os outros. E Paulo, irmãos, nessa segunda epístola aqui, Paulo está defendendo o seu apostolado para o povo de Corinto. E conclusão, o apóstolo Paulo, ele encerra essa sua segunda carta aos Coríntios com uma recomendação para todos os cristãos, mas dentre elas e eles destaca o poder
da verdade. Então, irmão, sempre diga a verdade. Doa a quem doer. A verdade foi feita para ser dita. O cristão, que é um verdadeiro cristão, não vai mentir para agradar ninguém. Gostando ou não gostando, fale a verdade. Porque é a verdade. O poder que nós temos é o poder da verdade. Jamais minta. Aconteça o que acontecer, seja o que for, que situação for, com quem for, fale a verdade. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade.